Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Você está com o Semanário Económico. Já sabe que semanalmente, a esta hora aqui na STV Notícias, há espaço para uma ampla atualização sobre o processo económico de Moçambique num passado recente. No tema de fundo para esta edição, iremos analisar a conjuntura económica do país com referência ao primeiro trimestre deste 2026, que está a ser, de resto, um ano muito desafiante do ponto de vista da economia. Vamos analisar a situação atual, o quadro, o retrato atual possível da economia de Moçambique, colocando em evidência uma série de eventos que marcaram este período em específico. Para esse exercício, contamos com os préstimos do economista Egas Daniel. Ele é o nosso convidado. Interpelámo-lo para compulsar sobre esse cenário. O que é que, do ponto de vista até do telespectador, configura hoje a economia de Moçambique nestes primeiros meses do ano? Não refiro ao ano civil, mas um ano mais econômico. Egas Daniel está preparado, posicionado para responder a essas questões, e é um momento muito particular sobre o qual chamo a sua especial atenção. Mas há muito mais do que isso neste Semanário Económico, uma série de informações sobre vários acontecimentos econômicos na esfera pública e na esfera privada que marcaram a última semana. Vamos, sem mais delongas, então, conhecer os títulos que irão perfilar a nossa escalada informativa para a presente edição. Banca de Moçambique mantém taxa mínima em 9,25% e agrava aperto a liquidez face aos riscos inflacionários. A previsão da inflação foi revista em alta. No curto e médio prazo, antevê-se uma aceleração da inflação, podendo atingir 2 dígitos, dependendo da duração do conflito no Médio Oriente. Especialistas defendem maior industrialização local e integração efetiva das PMEs nas cadeias de valor regionais. Nós temos alguns indicadores macroeconómicos a melhorarem, mas uma desconexão completa com a realidade dos pequenos negócios. It makes absolutely no sense that I can go into ShopRite here and I can buy a package of European cashews. And when I come out the door, I can look at a cashew tree where there's a good chance it might have been grown. But instead of going right down the road and being shelled and processed, it goes 14,000 miles to Vietnam. Then it goes 10,000 miles to Europe. And then it comes back to Mozambique to be sold right next door to the tree that it's grown on. That's ridiculous. O governo quer transformar empresas europeias em parceiras da industrialização e integração produtiva nacional. Mais empresas europeias presentes no nosso país, mais fábricas, mais tecnologia, mais emprego para os moçambicanos, em particular os jovens, e mais exportações com o selo Made in Moçambique como resultado desta parceria. O foco vai ser parcerias econômicas robustas, engajamento do setor privado e crescimento inclusivo.
Especialistas alertam que banca privilegia consumo e comércio em detrimento da produção. A independência econômica começa quando o capital nacional passa a financiar o futuro econômico do nosso país. De facto, se a gente espreita o setor financeiro, sobretudo o crédito e a economia, vamos ver que não é esse setor que é privilegiado, a agricultura. Não é. Então alguma coisa não está bem. Hoje nós temos bancos comerciais que são extremamente rentáveis. Os bancos comerciais, cada dia entra um banco comercial. Até aqueles que eram agrários ou industriais se converteram em comerciais. Lucro fácil. Este é o Semanário Econômico. Nos próximos dias 11 e 12 do presente mês terá lugar o Fórum Empresarial Moçambique-União Europeia. As duas entidades estão dispostas a mobilizar cerca de 178 milhões de euros de investimento privado para Moçambique. Isto a materializar-se seria realmente uma boa notícia, aliás, muito boa notícia para a economia de Moçambique, uma economia que está sedenta de capital privado para se dinamizar, para se reanimar e encontrar uma via de resiliência e sustentabilidade. Trabalhamos para garantir que o Fórum seja uma plataforma para resultados, investimentos tangíveis, projetos em implementação e novas oportunidades no quadro da nossa parceria. 600 milhões de dólares estão previstos ou projetados para apoiar para esta cooperação bilateral. Portanto, é um grande sinal, além desta mobilização adicional do Global Gateway. Estamos agora a anunciar oportunidades concretas para o setor privado europeu, mas acima de tudo para o setor privado moçambicano poder participar. Figuras do setor privado, da academia e também do governo estiveram reunidos num encontro que também procurou analisar o atual contexto econômico de Moçambique. No encontro ficou saliente, foi consensual entre os diferentes intervenientes de que o nosso país precisa empreender um conjunto de reformas o tão rápido quanto profundas possível para encontrar formas de proporcionar crédito à economia, promover a industrialização, a poupança interna e ainda o financiamento produtivo, numa altura em que a economia de Moçambique vive particularmente um momento de um crescimento baixo e acrescido de elevadas pressões, quer do ponto de vista da pressão demográfica, quer seja do ponto de vista das pressões ao nível da sustentabilidade das finanças públicas. É uma economia que continua fortemente dependente da dinâmica extrativa da sua economia. A estrutura de crédito da economia mostra muito bem que setores como a agricultura e a industrialização não estão na prioridade de muitos bancos comerciais. Cada dia entra um banco comercial. Até aqueles que eram agrários ou industriais se converteram em comerciais. Lucro fácil. Em debate promovido pelo Standard Bank, que apontou que a questão da falta de divisas, o déficit das infraestruturas e também os custos logísticos e aliados também à fraca industrialização como sendo os principais entraves atuais à competitividade da economia moçambicana, apesar das perspectivas positivas que estão a ser impulsionadas designadamente pela implementação dos projetos do gás natural. Nós não tivermos espaço fiscal para o Estado aumentar investimentos em infraestrutura, vamos ter uma desvantagem do ponto de vista competitivo em relação às economias que estão à nossa volta, que avançam um pouco mais nisso. Nós temos que olhar para
a nossa integração regional e olhar para estes aspectos, como é que essas PMEs podem ser capacitadas. Vamos então ao desenvolvimento destes e de outros assuntos, já a seguir no segmento da atualidade, aqui no Semanário Econômico. Este é o Semanário Econômico. Felizmente existem muitas faculdades, muitas universidades. Agora eu não sei se é felizmente ou é infelizmente, porque nós não podemos olhar para a formação como uma máquina de fazer dinheiro. Nós temos que olhar para a formação como uma máquina de fazer profissionais e de fazer pessoas integradas numa sociedade. E quando um profissional tira do seu bolso dinheiro para ter um papel de uma universidade, para ele ser reconhecido como um profissional com ensino superior, nós devemos o respeito a essa pessoa de que aquilo que nós lhe estamos a vender, isto no caso de uma faculdade, é um produto que está dentro dos padrões internacionais e que ele vai poder trabalhar no estrangeiro. Há muitos cursos em Moçambique que não são reconhecidos lá fora. Não são reconhecidos lá fora exatamente porque entramos numa mentalidade de fazer dinheiro em vez de uma mentalidade em criar profissionais. E profissões como psicólogo. É triste chegar a outro país e dizer: nós não reconhecemos este teu currículo, este teu diploma, aqui neste país não podes ser psicólogo. Ou médico, aqui não podes ser médico porque não reconhecemos o teu currículo. Então, as universidades, assim como os centros de formação técnico-profissionais, têm o dever, junto às autoridades, fazer com que os seus currículos sejam reconhecidos internacionalmente. Eu, por exemplo, como técnico de higiene e segurança no trabalho, quando entreguei os meus currículos no Reino Unido para ser acreditado na mais antiga Associação Internacional de Técnicos de Higiene e Segurança, o que eles fizeram foi pegar todo o meu currículo e todos os meus certificados e primeiro dizer se os aceitam ou não como acreditados e depois qual é o nível que me dão depois de analisar o meu currículo. Quase todos os certificados de Moçambique não têm reconhecimento internacional. Então, este é um dos princípios que nós devemos trabalhar em Moçambique, que é as entidades de formação e as entidades que supervisionam as entidades de formação devem os dois trabalhar, mas principalmente quem fiscaliza, para que os moçambicanos não sejam enganados, ou seja, não estejam a pagar um certificado que depois não lhes vai dar em nada, só gastaram dinheiro e em vez de ser um investimento é um custo. Você está com o Semanário Econômico. Este é o Semanário Econômico. Esta semana fica marcada com a atualização das taxas de referência de política monetária. O Banco de Moçambique esta semana comunicou o seu mais recente posicionamento. Vamos conhecer em detalhes essa informação. Durante a conferência de imprensa do Comitê de Política Monetária, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, justificou a manutenção da taxa MIMO com a necessidade de acompanhar a evolução dos riscos externos e internos que poderão influenciar a inflação nos próximos meses. Segundo Zandamela, os efeitos diretos e indiretos do aumento dos preços dos combustíveis líquidos, associados à instabilidade no fornecimento e à inflação importada, estão a agravar as perspectivas económicas do país. O CPMO decidiu manter o coeficiente de reservas obrigatória para os passivos em moeda estrangeira em 29,5%. A previsão da inflação foi revista em alta. Em abril de 2026, como tem vindo a acompanhar as estatísticas publicadas regularmente da imprensa, a inflação anual fixou-se em 4,9%.
4%, que é o último número que tivemos, após 3,4% em março. A inflação subjacente, que exclui frutas e vegetais e bens com preços administrados, manteve-se estável. Entretanto, no curto e médio prazo, antevê-se uma aceleração da inflação, podendo atingir 2 dígitos, dependendo da duração do conflito no Médio Oriente. Grande parte da conferência foi dominada pelas dificuldades associadas ao financiamento da importação de combustíveis e a pressão sobre o mercado cambial. O governador esclareceu que, atualmente, o financiamento do combustível depende sobretudo da banca comercial, que continua a priorizar a disponibilização de garantia e divisas para operadores com capacidade financeira. Há muitos que gritam que eu não tenho garantias, não tenho. Depois, quando a gente começa a examinar, o problema número 1, nem meticais tem. Agora, quando você vai à banca e diz que quer divisas, quer garantias e não tem meticais, a banca olha para o outro lado. Não. É a natureza do sistema. O sistema pode ser cruel nesse aspecto. Ele discrimina entre os tomadores de crédito, entre os que pedem crédito. Não somos todos iguais perante a banca. Garantia é crédito. Se você não tem capacidade para ter esse crédito, mesmo que seja gasolineira, não é que o banco vai te dar garantias. Então, temos situações de que algumas instituições, em particular gasolineiras, estão excluídas das garantias. Não porque não há disponibilidade, e vão perguntar, mas como é que você sabe que não há garantia? Nós conhecemos, temos limites de garantias disponíveis. E o uso destas garantias disponíveis às gasolineiras está bem abaixo dos limites. Outro dos temas centrais abordados foi o aumento da dívida pública interna e os atrasos de agendamentos do Estado, considerados fatores de pressão sobre o financiamento do sistema financeiro. De acordo com o Banco Central, a dívida pública interna, excluindo contratos de mútuo e locação, atingiu 493,1 mil milhões de meticais, mais 18,5 mil milhões face a dezembro de 2025. Persistem os atrasos no pagamento da dívida pública interna e externa, incluindo com as instituições financeiras nacionais e os credores multilaterais. Estes atrasos têm impactos, entre outros, na fraca apetência por títulos públicos, na rigidez das taxas de juros no mercado monetário interbancário e, por fim, na avaliação do risco do país. A próxima reunião ordinária do Comitê de Política Monetária está agendada para 29 de julho de 2026, no momento em que os mercados estarão atentos à evolução do conflito no Médio Oriente, à estabilidade dos preços dos combustíveis e a capacidade do Estado em aliviar as tensões de tesouraria e pressionar a economia moçambicana. O debate sobre o barómetro africano do comércio, promovido pelo Standard Bank, que se realizou sob o lema da informação à ação, oportunidades para o crescimento do comércio africano, revelou uma economia moçambicana marcada por um aparente paradoxo, efetivamente, enquanto os indicadores macroeconômicos mostram sinais de robustez impulsionados pelo gás natural. As empresas, por seu turno, continuam a enfrentar sérias dificuldades operacionais, entre elas o acesso limitado a divisas, constrangimentos logísticos e falta de infraestruturas adequadas para sustentar a competitividade da economia. Durante o painel, economistas, empresários, operadores logísticos e especialistas em comércio internacional convergiram num diagnóstico comum sobre as vantagens estratégicas importadas que Moçambique possui, mas distante de transformar o seu potencial econômico em crescimento inclusivo e industrialização sustentável. O economista do Standard Bank, Fáuzio Moussa, afirmou que o país atravessa um período particularmente difícil,
fora da indústria extrativa. Apesar das perspectivas positivas associadas aos grandes projetos de gás natural. Para Moussa, o relatório sobre o Barómetro Africano do Comércio mostra que existe algum otimismo associado ao investimento estrangeiro e aos projetos energéticos, mas a economia real continua pressionada pela escassez de moeda externa e pela limitada capacidade fiscal do Estado. Moçambique atravessa um período difícil do ponto de vista da economia, um crescimento muito fraco, sobretudo excluindo o setor do gás natural, e o relatório sugere que, do ponto de vista de sentimento, não tem havido grande progresso. Fawzi Moussa destacou ainda a existência de uma desconexão completa entre os indicadores macroeconómicos e a realidade enfrentada pelas pequenas e médias empresas. Apesar deste corte substancial nas taxas de juros, o acesso a financiamento continua difícil. Apesar de taxas de juros mais baixas, as empresas têm dificuldades em ter acesso a financiamento. Esse financiamento, quando fica disponível, muitas empresas já não têm interesse em utilizá-lo, porque depois não têm acesso à moeda externa para dar continuidade ao propósito desse financiamento, para comprar matérias-primas, para investir. O especialista em operações de comércio internacional do Standard Bank defendeu que Moçambique precisa transformar a sua posição geográfica estratégica em capacidade efetiva de industrialização e integração regional. Como ponto de partida, nós temos que estar convictos que a zona de comércio livre continental africana é uma realidade e ela veio para ficar. Com base nisso, eu acho que não só tiramos partido daquilo que são as vantagens competitivas, mas aquilo que o relatório também extraiu. Nós temos que olhar para fatores como ecossistemas, maior inclusão das PMEs naquilo que são as cadeias regionais. Um dos momentos mais marcantes do debate surgiu com a intervenção de Don Larson, o fundador da Sunshine Nut Company, empresa instalada em Moçambique há cerca de 15 anos para desenvolver a cadeia de valor do caju. O empresário norte-americano criticou durante o atual modelo de exportação de matéria-prima sem processamento local, classificando-o como economicamente insustentável. We've got barriers here, and that is the different countries that package cashews. Vietnam supplies 91% of all cashews eaten by the USA, and 73% of all cashews eaten in Europe. 91% and 73% of gigantic markets, but they only grow less than 10% of the cashews. And what they need to do is maintain their factories and all the jobs that they have here and all the value addition. It makes absolutely no sense that I can go into ShopRite here and I can buy a package of European cashews, and when I come out the door I can look at a cashew tree where there's a good chance it might have been grown. But instead of going right down the road and being shelled and processed, it goes 14,000 miles to Vietnam. Then it goes 10,000 miles to Europe. And then it comes back to Mozambique to be sold right next door to the tree that it's grown on. That's ridiculous. O debate terminou com um consenso entre os participantes, é que Moçambique possui recursos, localização estratégica e oportunidades únicas associadas à integração regional e aos grandes investimentos no setor energético, mas continua limitado enquanto não resolver os problemas estruturais ligados à industrialização, infraestruturas, acesso a financiamento e disponibilidade de divisas. O Barómetro Africano do Comércio surge assim não apenas como um retrato econômico do próprio continente africano, mas como uma alerta para a necessidade urgente de transformar informação em ação concreta. O setor financeiro moçambicano foi desafiado a assumir um papel central na construção da independência econômica do país através do financiamento da produção, industrialização e retenção da riqueza nacional. Estas conclusões foram conseguidas
no decurso do encontro em Maputo, que reuniu economistas, académicos, setor privado e operadores financeiros, entre os diagnósticos considerados mais severos e propostas de reformas, os participantes convergiram na ideia de que o atual modelo econômico continua excessivamente dependente da indústria extrativa, ou seja, da extração dos recursos naturais, do endividamento interno e de uma banca concentrada no crédito de curto prazo e do consumo. Na apresentação principal do evento, o ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, traçou um retrato das fragilidades estruturais da economia moçambicana, defendendo que o país precisa transformar crescimento econômico em capacidade produtiva nacional. Segundo o governante, esta realidade obriga o país a mobilizar mais poupança interna e reduzir a dependência externa. Um dos elementos importantes é a fragilidade financeira, que aumenta a dependência externa, porque se nós tivermos cada vez mais instituições financeiras a olhar para dentro, para os projetos produtivos de Moçambique, naquelas áreas que Moçambique tem potencial, podemos ter um elemento de valor adicional. Valá reconheceu que a economia continua excessivamente dependente da indústria extrativa, enquanto setores tradicionais como a agricultura, indústria transformadora, pescas e logística continuam com baixo dinamismo. Dizer que o crescimento econômico só produzirá transformação sustentável se for acompanhado por maior capacidade produtiva nacional, de empresas nacionais. Os recursos naturais, por si só, não garantem a independência econômica. O que gera soberania econômica é a capacidade de financiar, produzir e reter a riqueza no nosso país. Um dos diagnósticos mais contundentes do encontro foi apresentado pelo economista Egas Daniel, que criticou o comportamento do sistema financeiro nacional, acusando-o de não estar a financiar o setor produtivo. Com recurso a indicadores sobre crédito, taxas de juros e estrutura setorial do financiamento bancário, o economista argumentou que as sucessivas reduções das taxas de referência do Banco de Moçambique não foram acompanhadas por uma redução efetiva do custo do crédito para as empresas. O sistema financeiro também não está a financiar os setores mais relevantes, pelo menos do ponto de vista dos setores onde temos a maior parte da população, ou os setores que nós acreditamos que têm maior peso para o PIB, ou os setores que nós acreditamos que é lá onde temos a base para o processo de transformação estrutural da economia. Na mesma linha, intervenientes ligados ao setor privado criticaram um perfil excessivamente comercial da Banca Nacional. No passado nós tínhamos bancos de desenvolvimento, bancos industriais, bancos de fomento, olhando para esta vertente de produção. Hoje nós temos bancos comerciais que são extremamente rentáveis. O economista José Xixava trouxe para o centro do debate a questão demográfica, alertando que o crescimento acelerado da população poderá transformar-se num obstáculo ao desenvolvimento caso o país não consiga gerar emprego, qualificação e inclusão produtiva. Em vez de andarmos a combater o setor informal, é preciso organizá-lo, estruturá-lo, não combatê-lo. E isso não se faz com medidas administrativas, são medidas económicas, não administrativas. É muito simples. Quem passa pelo país, nós temos zonas neste país onde a única fonte de abastecimento comercial é o setor informal. Lá o formal não existe. Então, é preciso que, ou outra coisa também, precisamos de mudar o nosso conceito de que significa economia formal. Precisamos de mudar isto. Ao longo do encontro, praticamente todos os intervenientes convergiram na necessidade de colocar a agricultura, a agroindustrialização e industrialização no centro da estratégia económica nacional. Salim Valá defendeu que os recursos financeiros devem ser prioritariamente canalizados para setores produtivos estratégicos, sobretudo a agricultura, indústria transformadora, turismo, energia, logística e transportes. A independência econômica começa quando o capital nacional passa a financiar o futuro econômico do nosso país. Já José Xixava sustentou que a comida não conduz à falência, defendendo maior apoio financeiro à agricultura e às cadeias produtivas locais. É preciso apoiar o surgimento de micro e pequenas empresas, democratizando, portanto, os processos de constituição e concedendo benefícios fiscais.
Mas é preciso nós sabermos acarinhar. Entre críticas ao modelo econômico vigente e propostas para reconfigurar o financiamento da economia, o debate deixou claro que Moçambique enfrenta uma escolha considerada decisiva, ou seja, consumo, endividamento ou, no sentido oposto, construir uma economia produtiva, industrializada e financeiramente soberana, sustentada pela capacidade interna de produzir, poupar e investir. O governo e a União Europeia querem transformar a sua atual relação bilateral e econômica numa parceria centrada na industrialização verde, criação de emprego, transferência de tecnologia e integração das empresas moçambicanas nas cadeias de valor globais, uma ambição que foi apresentada durante o lançamento oficial do Fórum Empresarial Moçambique-União Europeia e da Conferência Renováveis Moçambique 2026, eventos agendados para junho, aqui na capital do país, em Maputo, e que deverão mobilizar cerca de 178 milhões de euros de capital privado em setores considerados estratégicos para o futuro econômico de Moçambique. O contexto internacional de reorganização das cadeias energéticas globais, a aceleração da transição verde e procura de novos parceiros para a segurança energética coloca Moçambique numa posição estratégica para a União Europeia. Ao mesmo tempo, o executivo moçambicano procura converter o atual ciclo de megaprojetos extrativos em industrialização interna, maior participação empresarial nacional e geração de emprego jovem. Durante o lançamento oficial do Fórum Empresarial Moçambique-União Europeia e de Conferência RENMOS 2026, eventos agendados para junho, na intervenção da abertura do Ministro da Economia Basílio Morato, afirmou que a presença empresarial europeia em Moçambique já constitui uma realidade instalada, envolvendo centenas de empresas nos setores de energia, logística, infraestruturas, mineração, turismo, telecomunicações, finanças e indústria transformadora. No entanto, o governante defendeu que o país pretende elevar a relação para um novo patamar econômico. Queremos que estas empresas que estão em Moçambique passem de compradores de recursos para parceiros na transformação estrutural da nossa economia, na industrialização que estamos a levar a cabo, tanto de executores de projetos para integradores de pequenas e médias empresas e também grandes empresas moçambicanas, de investidores isolados para âncoras na cadeia de valor produtiva do nosso país. Segundo o Ministro da Economia, o objetivo do Executivo é utilizar os investimentos europeus para impulsionar o projeto jovem, aumento das exportações e fortalecimento do conteúdo local. O desafio que colocamos hoje é simples: mais empresas europeias presentes no nosso país, mais fábricas, mais tecnologia, mais emprego para os moçambicanos, em particular os jovens, e mais exportações com o selo Made in Moçambique como resultado desta parceria. Por sua vez, o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Maggiore, insistiu que os eventos de junho não deverão funcionar apenas como espaços diplomáticos de debate político, mas, sobretudo, como plataformas de concretização de investimentos. O foco vai ser parcerias econômicas robustas, engajamento do setor privado e crescimento inclusivo. Tudo isso com o objetivo de ter um impacto real, investimentos europeus de qualidade para apoiar a industrialização verde em Moçambique. A iniciativa surge numa altura em que a União Europeia procura diversificar fontes de energia e reforçar a segurança energética após as recentes tensões geopolíticas globais, atribuindo crescente importância estratégica a países produtores de energia e minerais críticos. Entre os principais resultados previstos para o Fórum Empresarial Moçambique-União Europeia, a delegação europeia anunciou 4 programas de investimento considerados prioritários.
O primeiro prevê 40 milhões de euros para a expansão do acesso à eletricidade. O segundo mobiliza 28 milhões de euros para a transformação digital. Um terceiro pacote prevê 50 milhões de euros para a educação orientada à economia verde e digital. Já o quarto programa destina 60 milhões de euros para agronegócios e industrialização agrícola sustentável. A União Europeia confirmou ainda a participação de mais de 100 empresas europeias e cerca de 200 empresas moçambicanas, além de instituições financeiras europeias interessadas em apoiar novos investimentos privados no país. Na componente energética, a RENMOS 2026 deverá concentrar anúncios concretos de financiamento para mini-redes, centrais solares e novos projetos de geração elétrica, avaliados em 50 milhões de euros, e adjudicações para centrais solares em TET e Niassa no âmbito do programa PROLER. O que isto significa é, em vez de estarmos no palco a simplesmente falar do potencial e da possibilidade, estamos agora a anunciar oportunidades concretas para o setor privado europeu, mas acima de tudo para o setor privado moçambicano poder participar. Além da componente energética, os fóruns deverão centrar-se na digitalização, economia azul, agroindustrialização e turismo sustentável, setores previstos tanto pelo governo como pela União Europeia como motores futuros de crescimento econômico. Com a Europa a reposicionar a sua estratégia global no domínio de energia e conectividade, Moçambique, por sua vez, procura afirmar-se não apenas como fornecedor de recursos naturais, mas como plataforma regional da industrialização verde, energia renovável e transformação digital. O sucesso, contudo, destes fóruns anunciados agora para junho em Maputo será medido menos pelos anúncios políticos e mais pela capacidade de converter promessas em investimentos em fábricas, infraestruturas, emprego qualificado e também impacto econômico real na economia do país. Este é o Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. E vamos então ao tema de análise desta edição do Semanário Econômico, e conforme tivemos oportunidade, fazemos sempre questão de referenciar o nosso analista, o nosso convidado especial. Hoje é o Dr. Egas Daniel, economista, ativo também em algumas organizações, quer do setor privado, quer da sociedade civil, então, e um observador atento e sistemático do processo econômico de Moçambique. É com ele que vamos procurar perceber o retrato atual da economia de Moçambique, agora que estamos no fim do ponto de vista do ano civil, estamos perto do fim do primeiro semestre de 2026, do ponto de vista mais analítico, mais econômico e financeiro, é prudente dizer que estamos com o primeiro trimestre de 2026 fechado. Até aí temos dados consolidados que nos permitem então extrair algumas ilações relativamente à tendência recente da economia moçambicana. Egas Daniel, boa noite, muito obrigado por vir ao Semanário Econômico e é bem-vindo a este espaço.
Boa noite a si, boa noite a todos que nos acompanham. Quero agradecer esta oportunidade e, de facto, esse é um espaço privilegiado para análise econômica de fenômenos e assuntos extremamente importantes para a nossa economia. Olhando para temas mais específicos, estou-me a referir aqui em concreto à conjuntura econômica doméstica. Referiu-se, de certa forma, a alguns desses aspectos, designadamente a questão cambial, também a questão destes choque petrolífero decorrente do conflito no Médio Oriente. Temos a questão da inflação também. Vamos olhar a tendência da nossa política monetária. Até então, o Banco de Moçambique havia interrompido o seu ciclo de descida da política monetária. Portanto, o que lhe parece de todo este conjunto de aspectos, se quisesse projetar um retrato atual, o mais fiel possível, do estágio da economia moçambicana? Bom, a fotografia é uma fotografia meio complexa, mas podemos resumir dizendo, olha, Moçambique provavelmente começaria o início da trajetória de recuperação para o ano 2026. Essa trajetória não será interrompida, de facto, mas ela vai ser desafiada, sobretudo pela crise do Médio Oriente, que se traduz no aumento do preço internacional dos combustíveis, sendo Moçambique um importador líquido, 1/3 de importações de bens intermediários, praticamente depende da taxa de câmbio, depende da capacidade do país gerar divisas para poder pagar essas importações, o que significa que, neste momento, se já tínhamos problemas, por exemplo, de divisas para poder alimentar as importações crescentes, agora temos que pagar provavelmente quase o dobro do valor para importar produtos muito relevantes para a economia, que são os combustíveis. O que significa que a pressão sobre as divisas é maior, por um lado. Por outro lado, estamos a assistir uma tendência de aumento da inflação, é inevitável, até porque um importador líquido importa também os preços internacionais, incorpora na sua economia. Os mecanismos para conter esta propagação dos preços é muito complicado, quer dizer, é muito difícil. Quando muito pode destravar nos transportes, que é o que o governo recentemente anunciou, que vai tentar subsidiar as transportadoras, mas isso resolve uma partinha do problema, mas a economia como um todo vai absorver esses preços de forma geral. Então, nesse contexto, a política monetária que vinha, de facto, sendo favorável do ponto de vista macroeconômico nos últimos anos, nos últimos meses até, faço referência de reduzindo até 9,25%, que é uma das reduções, na verdade, mais baixas. Há 10 anos que nós não tínhamos uma taxa mínima abaixo de 2 dígitos. Pois. Entretanto, este ciclo foi interrompido, não sabemos se já chegou ao fim, mas uma coisa temos certeza: o panorama internacional obrigou que o ciclo chegasse ao fim. E foi isso que aconteceu. Exatamente. O Banco de Moçambique, neste momento, não tem factos favoráveis para continuar com a descida das taxas de juros. Por outro lado, mesmo estas que desceram, também não tiveram um grande impacto para o setor produtivo. Essa é outra questão, se devemos continuar a dar tanta atenção à questão da taxa de referência, as taxas diretoras da política monetária, porque já se sabe, já se disse de forma bastante reiterada, que há pouca transmissão para o setor real da economia. E fica aqui a questão sobre qual é o simbolismo que neste momento existe sobre isso, ou se a economia deve voltar as suas atenções para outros aspectos e esquecer um pouco a taxa de juros da política monetária, porque esta não chega realmente ao setor real da economia. Bom, a taxa de juros de política monetária, do ponto de vista de um sinalizador sobre o financiamento do setor produtivo, da animação da economia, provavelmente nos últimos 12, 18 meses, provavelmente não podemos dizer que é um bom indicador que mostra uma economia animada, porque
ou pelo menos que mostra a tendência de animar a economia, porque ela, de facto, como fez referência, ela reduz, mas ao mesmo tempo os indicadores mais importantes do setor produtivo, que no fundo seria o barômetro da eficácia da política monetária para a economia, esses indicadores não estão a responder. O crédito à economia parece insensível às taxas de juros. Ela às vezes até segue uma tendência decrescente quando as taxas parece viver uma realidade à parte. Paralela, né? Quer dizer, há um recrudescimento de resposta do lado, por exemplo, de crédito à economia, incluindo crédito para o setor produtivo em particular. É por isso que se tu pegas os números essenciais do setor bancário, por exemplo, para ver para onde é que foi o crédito, nos últimos anos foi mais para as famílias do que necessariamente para as empresas. Foi mais para o capital circulante das empresas do que exatamente para o investimento produtivo. E mais ainda, o mais paradoxal é que o crédito para as famílias, em algum momento, começa a ultrapassar o crédito para as empresas, o que mostra uma contradição, pelo menos, de uma economia saudável, quando tens as famílias a buscarem crédito e supostamente para consumo de bens e serviços. Não é demais perguntar por que é que as empresas não estão a ceder a esse crédito. Bom, aí não estão a demandar por esse crédito, considerando que foram criadas condições para que houvesse mais demanda sobre o crédito. Bom, aí é que está. Podemos ter problemas dos dois lados. O problema do lado das empresas, o problema do lado da oferta e o problema transversal, que é o próprio ambiente de negócios. Estamos a dizer que, olha, as empresas deveriam estar numa situação melhor para fazer o aproveitamento do crédito ao custo mais baixo, mas se estão a enfrentar uma economia que não cria oportunidades para expandir, por exemplo, a sua produção, por mais que tu digas a uma empresa que o crédito está mais barato, ela vai dizer, olha, não tenho demanda no mercado, a economia está arrefecida. Tive um crescimento negativo de 0,5% em 2025. 2024 foi o que nós vimos. A tensão pós-eleitoral, de facto, reduziu o crescimento econômico do último trimestre em 5,5%. Aliás, algumas empresas tiveram o seu ativo de produção, os bens usados para o processo de produção, destruídos de certa forma. Então, às vezes, o crédito mais barato não é o suficiente para criar demanda do lado das empresas. Mas também é importante dizer que existe, quando a crise abala a economia, ela abala todos os agentes econômicos, incluindo o Estado. Então é importante também colocar o Estado nesta equação. Enquanto o crédito reduz, quem está a fazer maior aproveitamento, pelo menos do crédito mais barato, é o Estado. Aproveita a substituir os seus títulos antigos por novos, aproveita a resolver os seus problemas de liquidez e quando tem um sistema financeiro permissivo, de facto, vai aproveitar, endividar-se cada vez mais. As contas mais recentes, pelo menos dos bancos sistémicos, tivemos a oportunidade de analisar nas últimas semanas o recrudescimento das imparidades e um decréscimo substancial nos lucros dos bancos, exatamente pela sua exposição, digamos assim, aos títulos soberanos. O que lhe parece esta situação, desta exposição do nosso setor bancário aos bilhetes de tesouro e outros recursos, outras fontes de emissão de dívida do próprio Estado, tendo em conta que também o Estado mostrou dificuldades de honrar com os seus compromissos nessa matéria? Bom, na verdade aqui é uma crise que é um ciclo vicioso que se foi retroalimentando ao longo do tempo. E o modelo está a chegar ao seu limite. E o limite natural é o Estado começar, e nós vimos, começar a falhar, de facto, o cumprimento das suas obrigações para com a banca, que é o maior tomador dos títulos que o Estado emite. E, portanto, no final, a banca em si começa também já a ficar meio que limitada também em ceder liquidez para o Estado. Mas este ciclo foi alimentado, porque é a razão pela qual é preciso partilhar as responsabilidades e a solução também não pode partir de uma única fonte. O Estado sempre, nos últimos anos, tendeu a buscar crédito de curto prazo. A banca, tendo em conta que as imparidades, as empresas, algumas empresas, ou pelo menos o clima econômico não era favorável para ter empresas que mostrassem robustez, indicadores que, de facto, permitissem elegibilidade a um crédito seguro, então preferiu colocar boa parte dos seus ativos sob forma de títulos, o que
não só alimentava, pelo menos, a possibilidade de que o Estado pudesse financiar mais pelo sistema financeiro, mas também reduzia ainda mais o incentivo ao setor bancário financiar o setor produtivo. Só que o setor produtivo, este setor produtivo, e acho que aqui é a nota importante, este setor produtivo é o mesmo que cria condições para que o Estado ganhe mais receitas. É o mesmo setor que, a médio e longo prazo, viabilizaria, por exemplo, uma economia mais robusta e um Estado que consegue captar receitas, e essas receitas sendo captadas pelo Estado, melhorariam a capacidade do Estado de remunerar os tais bilhetes e obrigações de tesouros tomados pela banca. Então, aqui é como se tanto o Estado, tanto o sistema financeiro tivessem se retroalimentado e criado um ciclo vicioso que está a chegar ao seu limite e em algum momento tem que ser interrompido. Talvez a melhor opção, e uma das melhores opções que existe na mesa, é tanto o Estado como o sistema financeiro. Ninguém deve dizer, olha, o sistema financeiro é que deve financiar o setor produtivo de forma isolada. Nem o Estado também tem a capacidade de financiar o sistema produtivo de forma isolada. Mas ambos devem reconhecer que a saída do problema está na maior, por exemplo, na maior capacidade de o setor privado produzir, gerar receitas, aumentar o PIB, melhorar os indicadores de sustentabilidade, seja da dívida, seja das receitas fiscais, que por sua vez vão aumentar a capacidade do Estado até remunerar os bilhetes e obrigações de tesouro que foram tomadas pelo próprio sistema financeiro. O sistema financeiro em si tem que começar a inovar, ou pelo menos tem que ativamente inovar, mesmo diante da situação difícil que o país se encontra. Tem que encontrar formas inovadoras de financiar o setor produtivo e não se acomodar ao Estado, que agora atingiu um limite de poder contrair mais dívida, pelo menos sobre o sistema financeiro nacional. Provavelmente esta situação limite, obrigue o sistema financeiro a encontrar alternativas. A sair dessa comodidade. Dessa comodidade, porque caso contrário, o risco que o Estado, por exemplo, representa agora para o sistema financeiro, mais tarde vai representar até para as famílias. Aquilo que nós assistimos, das famílias estarem a aumentar a contração de crédito. As famílias, boa parte delas, dependem do Estado também. E, aliás, as famílias, estou a falar dos funcionários públicos, são, de facto, neste momento, uma alternativa secundária aos bilhetes e obrigações de tesouro para poder atraí-los a contrair crédito. Mas as famílias também, neste momento, de facto, se olharmos para os funcionários públicos, também estão a receber algum tipo de perigo, ou pelo menos estão a receber algum tipo de alerta vermelho vindo do Estado. A capacidade do Estado de pagar salários também está a ficar limitada. Significa que é um segundo segmento que vai adicionar um risco ao sistema financeiro, quando começarem, de facto, a aumentar o nível de incumprimento do lado até das famílias por não estarem a ter um Estado capaz, por exemplo, de remunerar os seus funcionários públicos a tempo e hora. Então é preciso interromper o ciclo no lugar certo, no momento certo. E acho que agora... E o momento é este, é já, não é? Tem pouca margem, já que este paradigma, vamos lá considerar dessa forma, esgotou, já não está a responder aos seus pressupostos, então significa que estamos na iminência, caso medidas profundas não sejam tomadas, de uma ruptura, vamos lá dizer, colapsal. Bom, o momento é esse, e acho que aqui é onde os atores, tanto do Estado, tanto da banca, devem começar a ver o limite da sustentabilidade do modelo atual. Este é o momento de rompimento antes que a coisa fique mais grave. O Estado não pode também contar, pelo menos doravante, com o sistema financeiro como vinha contando, tendo em conta que já emitiu um sinal de dificuldade de remuneração dos títulos que buscava talvez liquidez no sistema financeiro, por um lado. Por outro lado, ao fazer isso, já sabemos que limita também a capacidade de as empresas serem cada vez mais produtivas e limita a capacidade do Estado arrecadar receitas no longo prazo. Então, o Estado atingiu o limite, digamos, de se financiar facilmente através do sistema financeiro. Agora precisa começar a cortar aquilo que for possível cortar para minimizar a necessidade de liquidez temporária para fechar, por exemplo, o déficit de tesouraria que acabava encontrando. Precisa aproveitar as oportunidades de arrecadação fiscal, que acredito que não são muitas, tendo em conta a situação econômica que existe. Significa que o lado agora, onde o Estado pode trabalhar, é o lado da despesa. É o lado mais difícil, sim, é o lado mais difícil. Mas provavelmente é a única alternativa que existe neste momento, conter a expansão da despesa, pelo menos nos fatores que são adiáveis,
para não obrigar que o Estado volte a se financiar constantemente ao sistema financeiro e limitar a capacidade do setor produtivo continuar a ser financiado. A banca também atingiu o seu limite. Se continuar a financiar o Estado, aliás, nem pode já continuar a financiar o Estado como fazia. Então, a quem vai financiar? A liquidez vai ficar pendente. Os níveis de solvabilidade vão, de facto, ser extraordinários, porque vão refletir que ninguém está a tomar crédito. Então, há que haver formas inovadoras de injetar o crédito na economia. Ainda bem que o Estado atingiu quase o seu limite. Então, o setor produtivo é este que, de forma inovadora, tem que ser financiado. Do contrário, o modelo, de facto... Esse é um aspecto que me pareceu pertinente nesta última fase da sua análise. O Estado também precisa de ser inovador no estímulo à economia. Eu tenho em memória que está em implementação um plano de recuperação econômica que foi tomado depois dos acontecimentos pós-eleitorais, que também foram um outro fator que inibiu o crescimento econômico num passado recente, né? Veio se juntar agora estes eventos climatéricos das cheias de janeiro, das calamidades naturais de janeiro. Acha que o Estado tem espaço de manobra para vir com mais alguma forma de pacote de estímulo para reanimar a economia, que incida sobretudo sobre o setor privado para que alavanque a capacidade produtiva do setor privado? Bom, se olharmos para as contas do Estado, não me parece que haja esse espaço para financiar, seja diretamente, seja indiretamente, o setor produtivo. Quando muito, e talvez a forma mais eficaz, é o Estado, de facto, começar a ceder, sendo possível, em algumas das reformas que vêm sendo pressionadas pelo setor privado. Porque, às vezes, não é o Estado gastar dinheiro na economia. Claramente que as teorias keynesianas defendem isso. Quando o Estado gasta, gera um efeito multiplicador, mas, claro, não é isso que nós estamos a ver. Agora, o gastar mais tem um revés, pelo menos a forma como depois é feito. Como é que o Estado, pelo menos, pode dar garantias de previsibilidade legal, regulatória, de simplificação para a operação do setor privado? Neste momento, nem acredito tanto que o setor privado nacional, de per si, possa ter capacidade, pelo menos no curto prazo, de animar a economia e gerar efeitos multiplicadores mais amplos. Tenho alguma inclinação a pensar que provavelmente teríamos que ceder alguns elementos que nos permitam atrair mais o investimento direto estrangeiro. Quando falo de investimento direto estrangeiro, estou a dizer, olha, já que há dificuldades de financiar a economia, o dinheiro de fora pelo menos não tem um limite, digamos, conhecido. E qualquer coisa que permita que empresas possam ser bem recebidas, serem acarinhadas, serem bem conduzidas, receberem amparo do Estado, e esse efeito ser transmitido para o resto dos parceiros internacionais, e essa mensagem estar clara de que Moçambique está favorável, está de facto, cria um sistema para acarinhar, atrair. Sinto que os discursos ao mais alto nível conseguem emitir esses sinais. Conseguimos ver uma sincronia, talvez a nível estratégico. Mostra a vontade, de facto, estratégica de nós atrairmos investimento direto estrangeiro, reconhecendo a limitação de, claro, a nível nacional, para estimularmos a economia. Mas agora a pergunta é, o quão isso é transmitido proporcionalmente para o nível operacional? Para mim, esta é que é o grande calcanhar daquilo está aí. Como é que os ministérios, os setores, como é que o dia a dia, por exemplo, quando o privado vai ter com o Estado, tanto o privado nacional, tanto o privado estrangeiro, consegue sentir proporcionalmente esta sinalização estratégica a nível operacional, onde eu digo, olha, quando eu entro em contato com o Estado moçambicano, sinto que há tendência de atrair, reter e incentivar o investimento. Nisso, eu acredito que ainda há um desafio de transmissão, nem que seja parcial, de transmissão significativa
do pensamento estratégico de atração do investimento para o nível operacional. Porque o nível operacional, infelizmente, é aquele que entra em contato direto com... O nível operacional são reformas. São reformas. O nível operacional é a facilidade das empresas operar. É o ambiente de negócio. É não correr atrás, de facto, de empresas que mostram alguma capacidade produtiva. É não dificultar o processo. Mas nós temos estado a ouvir, olhando agora sob a perspectiva do ambiente de negócios, temos estado a ouvir o setor privado a requerer mais reformas mais profundas e também implementadas de forma mais célere. Que reformas são estas neste momento que o país precisa para, enfim, se tornar mais resiliente face a uma conjuntura interna e internacional? Bom, eu acho que existem aquelas reformas de curtíssimo prazo, aqueles sinais que, uma vez emitidos, poderiam de facto traduzir ou trazer ganhos imediatos. A discussão meio difícil de fazê-la sobre a taxa de câmbio e divisas é uma delas. A restrição no acesso a divisas não está apenas a limitar, só por limitar, por exemplo, a capacidade de importação da economia, aliás, a capacidade de importação da economia, mas também está a limitar a capacidade produtiva até dos setores que exportam e iam trazer divisas necessárias para continuarmos a importar normalmente. Ou seja, é provável que Moçambique, depois de tantos anos, ou pelo menos 4 anos, ou um pouco mais de 4 anos, com a taxa de câmbio estável ao nível que está, possa estar a criar um efeito econômico mais severo, que possa estar a trazer um custo mais alto até do que o objetivo que se pretende, por exemplo, que é travar, parar e controlar a inflação. Veja só, tivemos taxa de câmbio estável por muito tempo. O que é bom, controlamos a inflação importada, sobretudo associada à taxa de câmbio. Mas veja que a crise de combustíveis internacionais vai se traduzir diretamente, vai entrar na inflação. Ou seja, talvez... Temos muita inflação importada. Temos muita inflação, ou seja, a taxa de câmbio não é a única via de entrada da inflação. A subida de preços internacionais de commodities também é um facto. E essa não controlamos através de políticas monetárias. Apenas, talvez, tentamos suavizar o efeito. O que significa, ou seja, resumindo, uma flexibilização mínima da taxa de câmbio que mostra que, olha, as variáveis de mercado, a dinâmica do mercado real tende a ditar alguma dinâmica inflacionária. Isso poderia melhorar a confiança dos mercados e até poderia, de facto, traduzir ou pelo menos reduzir as perdas associadas aos custos de transação, aos custos logísticos, aos custos de tempo, que muitas vezes representa o atual cenário de escassez de divisas. A nossa taxa de câmbio projeta uma realidade bastante desfasada. Bom, ela projeta uma realidade, primeiro porque não é anormal, ela continuar muito estável durante um bom tempo, pelo menos é anormal se não ter fundamentos macroeconômicos válidos, ou pelo menos não ser alimentado pelo mercado real. Eu acompanho as exportações, as importações, as reservas internacionais, o investimento direto estrangeiro, a conta corrente. A conta corrente ela tende a deteriorar ao longo do tempo. Tu olhas, fazes uma tendência linear da conta corrente, ela desce porque ela está deteriorada. O investimento direto estrangeiro tornou-se mais instável. Aliás, tornou-se um bocadinho mais difícil, até tendo em conta o cenário recente da tensão pós-eleitoral. Por sua vez, as importações e as exportações geram reservas internacionais líquidas, mas não a ponto de nós dizermos e considerarmos que, de facto, conseguimos manter a taxa de câmbio aos níveis que está. Mas mais do que isso, é que essas reservas internacionais líquidas não se traduzem, de facto, não alimentam totalmente a economia real. Os que detêm dólares nas suas contas com os bancos, preferem, de facto, reter parte desses dólares, não querem converter, ou não convertem, ou não estão dispostos, ou não há incentivos para converterem os seus dólares em meticais, para que os dólares sejam liberados para o processo de importação. Significa que alguma coisa tem que ser, de facto, flexibilizada para permitir que a economia comece a operar mais ou menos na normalidade. Começa a ser sensível às variáveis macroeconômicas, começa a ser sensível aos indicadores reais, e é isso que depois pode, de facto, melhorar o desempenho.
Egas Daniel, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Foi um prazer ter podido contar com a sua análise para fazermos esta radiografia do processo econômico atual do país. Muito obrigado. Estivemos assim neste tema de fundo hoje, passamos em revista um conjunto de aspectos que caracterizam o cenário econômico atual de Moçambique, agora que estamos próximos da metade do ano, dados do primeiro trimestre consolidados, que economia temos hoje e que economia poderemos vaticinar para a segunda metade deste desafiante 2026. Este foi o tema de fundo nesta edição do Semanário Econômico, com o economista Egas Daniel. Vamos agora observar um curto intervalo. Voltaremos para retomar a nossa escalada informativa logo a seguir a esse curto momento de transição. Antes de sairmos, vamos ficar a conhecer os momentos principais que definiram e caracterizaram a presente edição do Semanário Econômico. Banco Central rejeita voltar a financiar importação de combustíveis. Garantia é crédito. Se você não tem capacidade para ter esse crédito, mesmo que seja gasolineira, não é que o banco vai te dar garantia. Setor financeiro chamado a financiar a independência econômica de Moçambique. E os nossos mecanismos deverão, no futuro, também priorizar muito a capacidade de mobilizar a poupança para o circuito financeiro nacional. Barómetro Africano do Comércio expõe desconexão entre crescimento macroeconômico e realidade das empresas em Moçambique. Enquanto nós não tivermos espaço fiscal para o Estado aumentar investimentos em infraestrutura, vamos ter uma desvantagem do ponto de vista competitivo em relação às economias que estão à nossa volta, que avançam um pouco mais nisso. Nós temos que olhar para a nossa integração regional e olhar para estes aspectos, como é que essas PMEs podem ser capacitadas. Por hoje é tudo, está feito o Semanário Econômico. Foi um prazer ter contado com a sua valiosa companhia e atenção aí desse lado. Aceite então o convite para que o nosso próximo encontro aconteça infalivelmente na próxima quinta-feira, quando forem 22 horas aqui no seu canal de eleição, a STV Notícias. Até lá, tenha uma semana bastante produtiva. Boa noite. Anos. O orgulho de Moçambique.